Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, CEO e sócio fundador do Grupo Propósito. Meu convidado de hoje é o conselheiro de administração Marcelo Castelli. Castelli, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Muito obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. O Castelli é conselheiro da JSL, Júlio Simões Logística, da Auren Energia e Vivio, além de membro de 3 comitês de assessoramento ao Conselho da Suzano: Estratégia e Inovação, Pessoas e Gestão e Finanças. Iniciou sua carreira como trainee na Suzano, trabalhou na Votorantim Celulose e Papel VCP até a fusão com a Aracruz, o que deu origem à Fibria. Foi CEO da Fibria então por 7 anos e, na sequência, assumiu como CEO global da Votorantim Cimentos, onde permaneceu até 2023, para depois assumir uma posição de conselho da empresa. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Mogi das Cruzes, Castelli tem 61 anos, é casado com Jéssica e tem 3 filhos, Marcela, com 32 anos, Isabela, 21 e Pedro, 17. No tempo livre, ele gosta de jogar tênis, assistir a bons filmes e séries e também a leitura de bons livros. Castelli, normalmente eu começo meus episódios aqui pedindo para os meus entrevistados contarem sobre um momento de suas vidas que foi muito importante, foi crucial para ajudar a definir quem eles são hoje. Mas por conta da sua história especificamente, eu vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente e te perguntar sobre um momento decisivo da carreira executiva, tá? Então, com o estouro da crise de 2008, Aracruz sofreu um rombo equivalente a 2,1 bilhões de dólares em derivativos. Naquele momento, a dívida líquida representava 10 vezes a geração de caixa da recém-criada Fibria, resultado da fusão com a Votorantim Celulose e Papel. Naquele momento, você ocupava o cargo de CEO na VCP. O que você pode compartilhar com a gente sobre seus maiores aprendizados naquele ciclo da sua carreira? Vou com você relembrar a crise de 2008 do Lehman Brothers. Todos nós lembramos que houve uma ruptura na confiança do sistema financeiro e abalou a economia, o mundo todo. Então, nós tínhamos um evento absolutamente grande, impactante e inusitado. Desde 1929 que a gente não tinha um crash como nós fizemos em 2008. E a crise cambial, algumas empresas tinham papéis derivativos que não se sabia à época, mas eram tóxicos. Ou seja, se o câmbio baixasse, você era compensado. Se o câmbio subisse, você pagava 2 ou 3 vezes o valor. Então foi isso que aconteceu com a Aracruz e com outras empresas. Antes disso, alguns meses antes, a Aracruz ela tinha uma estrutura societária, era tripartite, né? Era o Safra, com um terço do capital votante, o senhor Lawrence e o grupo que ele representava de investidores, que foi o grande fundador, idealizador da Aracruz, e a Votorantim Celulose e Papel. Okay? Um terço. O clã dos Lawrence resolveram vender e a Votorantim Celulose e Papel comprou a terceira parte dos Lawrence. Então havia um acordo bastante importante que tinha uma penalidade bilionária caso a Votorantim não seguisse com o deal. Ah, certo. Dado esse contexto, não tinha-se a crise ainda. Então, tudo caminhava-se para ser uma compra, uma aquisição, e aí o Safra eventualmente faria parte, não era sério, ele faria parte dessa nova empresa. Aí, no meio do caminho, logo após isso, estoura uma crise de 2008, e a gente já falou sobre ela. O que acontece, então? A Votorantim Celulose e Papel ficou, Votorantim, né, ficou, vou ou não vou? Quer dizer, não continuar com o deal era uma perda bilionária. Continuar com o deal, dado que naquele momento, inclusive, não se sabia o tamanho do rombo, não se sabia se era os 2,1, 2,3 bilhões de dólares, a Votorantim resolveu seguir em frente, com a sua visão de que
a transação era meritória e tinha bons fundamentos de competitividade, tornaria a empresa bastante competitiva no âmbito global. O arranjo, nesse momento, acabou entrando o CEO BNDESPar, que é o braço de investimento em capital do BNDES. Então se formou um novo bloco de controle entre Votorantim e BNDESPar, e o Safra também saiu. Bom, 6 meses antes, nessa conjunção, depois de definido, nós tivemos aí todo o período natural de um julgamento de antitrust, né? Quer dizer, pelos órgãos anticoncorrenciais brasileiros, europeus, todos os cantos do mundo. Durante esse período, eu já como era o CEO da VCP, eu havia trabalhado lá na Cruz também, né? Então, o que acontece? Eu fui já com o plano de desenvolvimento de carreira que eu estava na VCP e tinha trabalhado em Vera Cruz, eu fui apontado como diretor de integração, executivo de integração. Ficamos aí 6 meses num escritório, as 2 empresas operando normalmente, totalmente segregado, com um batalhão de advogados, para exatamente buscar um novo desenho da companhia, a nova organização, a nova estrutura, mais do que nunca sinergias, Uhum. porque a gente precisava salvar a companhia. Sim. Então, o primeiro day trade da nova companhia, Fibria, né, listada aqui na Bolsa do Brasil, com ADRs nível 3 em Nova York, foi em setembro. Aí a gente estava com 10 vezes a dívida líquida por EBITDA. E aí foi uma luta muito grande de todos, né? Ou seja, o presidente, CEO da VCP, era o José Luciano Penido, ele foi para o conselho de administração da recém-criada Fibria. O Carlos Aguiar, que era um profundo conhecedor desse setor e era CEO da Aracruz, virou o CEO da Fibria, que depois eu vinha sucedê-lo, né? Então, qual era a jogada? Quer dizer, a gente dormia muito pouco. Quais são os aprendizados disso? O aprendizado é que você tem que comandar a empresa, uma empresa nova. Uma integração de grande porte já é difícil por si só, mas a gente tinha um elemento externo absolutamente arrasador. A gente precisava salvar a empresa, negociar com os bancos a dívida, escalonar a dívida e tentar sobreviver. Não sabia se teríamos mercado, porque a crise era sistêmica no mundo inteiro. Então, como assegurar a conexão com os clientes, como assegurar negociações com o banco, como estabilizar a turma dentro de casa, os fornecedores, enfim. É um grande tapa na bússola. Uma crise sem precedentes, onde hoje, cada vez mais, e já era naquela época, qualquer líder, qualquer empresário, um executivo, ele não tem uma receita de bolo. A gente não vive, desde então, cada vez mais, coisas que a gente busca no repertório para poder saber o que fazer. É uma exploração, é um palmo, é como se você estivesse numa estrada com uma neblina muito alta e você tem uma visão curta. Então você tem que navegar preservando o propósito, preservando os valores e a crença e caminhando todo o tempo. Foi assim. Vendemos uma unidade que era da nova empresa formada, que era a unidade do AIBA, vendemos para os chilenos, e aí vendemos por 1,3 bilhão de dólares. Então, no final do ano de 2019, 31 de dezembro de 2019, nós aí tínhamos uma coisa um pouco melhor, 7,6 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. Não resolvia muita coisa, mas nos deu. 2009, né? Não 2019. Falei 19, É, 2009. Nove. André, por me corrigir. Então, André, muitas noites sem sono, muito trabalho. Eu acho que o grupo inteiro conseguiu. Então, nesta fase, eu já tinha assumido diretoria florestal, diretoria do negócio papel, estratégia, suprimentos e também a parte de sinergias. O diretor de integração continuava ainda. Felizmente, o que era esperado como 4,5 bilhões de reais a valor presente na época, e em 5 anos, nós em 3 anos nós fechamos com 5,2 bilhões. Então, uma integração muito boa,
E o que a gente aprende com isso, além do ambiente externo, é escutar muito as pessoas, porque eram duas empresas excelentes em termos de gestão, empresas ícones nos seus setores, Aracruz com uma longevidade maior e sim a joia da coroa do setor na época que Uhum. estava fragilizada, porque as pessoas mal entendiam o que havia acontecido. Alguém deu uma canetada e o sonho caiu por terra. Mas eu acho que a gente conseguiu, de fato, como era a nossa intenção, criar uma nova empresa com o melhor dos dois mundos. No primeiro momento, salvamos a companhia. No segundo momento, orquestramos e harmonizamos internamente. Mas eu acho que foi um grande sucesso de uma virada industrial, mérito de muita gente que trabalhou e se dedicou para, de fato, salvar uma empresa que tinha todos os fundamentos para dar certo. É, muito boa a história. E aí, naquele momento, né, olho do furacão com tudo acontecendo ao mesmo tempo, você com o espelho, você com você mesmo, você consegue resgatar o que você fazia para buscar a sua serenidade de volta? Olha, é sempre como você falou, você com o seu espelho, é sempre uma autoanálise, né, que a gente faz em momentos especialmente de crise. Então, o que eu esperava de mim quando eu olhava para o espelho é o seguinte: cara, fique sereno, busque ser justo, busque não comprometer o futuro para salvar o presente. Tem que dar certo. É possível, temos que achar um ângulo para não comprometer, né, o jantar para poder minimamente almoçar, como dizem o jargão popular. Então, era uma, era uma calibração constante. Não só eu comigo mesmo, mas nós em grupo de Sem dúvida. executivos. A gente sempre debatia, pô, será que está certo? E aí o grande aprendizado, né, André, que eu tenho para a minha vida é o seguinte: eu sempre acreditei nisso. O que é correto e o que é justo. Tendo eles andam lado a lado, fica tudo bem. Mas às vezes, e nós tivemos que tomar decisões que eram absolutamente corretas, mas pela história antiga, anterior da empresa, não era totalmente justa. Mas fizemos isso com o propósito de salvar a companhia, e as pessoas entenderam, porque a gente dialogava muito. Dizíamos o seguinte: olha, nós não temos a solução para tudo neste momento, mas as soluções virão e oxalá a gente tenha a clareza e a sabedoria para seguir em frente. Então, muito autoanálise, muita conversa com você mesmo, poucas noites dormidas, acordava no espelho cansado, né, Imagino. do aquela cara de peso enorme nas costas. Mas eu acho que isso tudo calejou, isso tudo deixou feridas, mas a gente aprendeu muito, É. muito, E eu, muito. fazendo uma conta de cabeça, você tinha aqui uns 44, 45 anos mais ou menos na época? Em 2009 eu tinha 45, É. Uhum. Jovem, né? 45 anos. Uhum. 45 anos. E aí depois, em 2011, né, você assumiu como CEO. Você acumulou diretor de papel, diretor de estratégia, diretor de suprimentos, até em 2011 você assumir como CEO. Isso. Queria voltar naquele momento, quando você assume como CEO, obviamente você já conhecia muito bem a companhia, mas o que você percebeu de contraste em relação a assumir pela primeira vez a cadeira de CEO, número um da estrutura da companhia? Perfeito. Um pouquinho de história é o seguinte: já era mais ou menos combinado, mas não escrito, né? E se a gente tivesse sucesso, eu estava já no plano de preparação para CEO, por isso que eu era COO da antiga VCP, e assim, seguinte, olha, vamos salvar a companhia, vamos criar uma nova companhia que, com a evolução, você tem tudo para continuar sendo elegível a CEO. Em 2010, final de 2010, a gente anunciou a transição, que eu seria CEO no meio de 2011. E o Carlos Aguiar, que era o
o CEO, na época, o Peniro, que estava no conselho, que era meu ex-chefe, e o Raul Calfá, que também foi o nosso ex-chefe. Então, todos eles trabalharam positivamente para que tudo isso corresse muito bem. Então, assumindo pela primeira vez um cargo maior de uma organização, evidentemente você acaba sentindo o seguinte: eu estava absolutamente confiante, né? Eu vinha me preparando psicologicamente, toda a parte de treinamentos funcionais, etc., experiências, mas você nunca está preparado, você nunca se sente 100% preparado para sentar numa nova cadeira, seja de CEO, seja de diretor, de gerente. Então, eu combato veementemente que a pessoa tem que estar 100% preparada. A pessoa tem que ter boas chances de sucesso, Uhum. André. Então, assim, eu acho que 80% de preparo é o máximo que você consegue antes de sentar na cadeira, porque é na cadeira que você de fato se consolida, né? Então eu tive essa percepção. Eu falei assim, puxa, uma empresa que eu conhecia, eu já tinha trabalhado nas duas organizações, com uma visibilidade de ser o diretor de integração, felizmente com uma boa reputação e imagem dentro da companhia e no setor. Isso facilitou muito e, aparentemente, quer dizer, a percepção era que era uma sucessão de continuidade, Certo. de boas práticas de alguém do setor. E relembrando, eu como CEO eu tinha 3 ex-CEOs desse setor no conselho, o Raul Calfá, o Penido e o Carlos Aguiar. Então foram coisas bastante interessantes. Agora, também substituir alguém com sapatos muito largos, né, que a gente fala, pessoas Uhum. altamente experientes, comprovadas, não é de todo fácil. A organização olha para você e fala assim: será que ele vai performar? Será que ele vai conseguir? Isso tudo faz parte do processo, aprendizado. Eu acho que, felizmente, eu tive muita ajuda de muita gente. Eu tenho para mim que é o seguinte: é uma frase que eu gosto, é o seguinte: se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir mais longe, vá acompanhado. Isso. Eu tenho sido acompanhado por muita gente bacana, ajudado muita gente a crescer como profissional e como pessoa também. Muito bom, muito bom. Fazendo a minha pesquisa, né, sobre a sua trajetória, a sua vida, eu li que você perdeu sua mãe quando tinha 4 anos de idade. E aí a minha pergunta é: como você entende que isso impactou a sua personalidade e o seu estilo de liderança? André, eu tenho, mesmo com 4 anos, é engraçado, eu tenho 2 ou 3 memórias muito vivas Ah, da é? minha mãe. É, só 2 ou 3 memórias assim que eu me lembre. Que Com 4 anos é difícil você, de fato, lembrar de muita coisa. Mas veja, eu sou neto de imigrantes italianos que depois da Primeira Guerra Mundial vieram para o Brasil e se instalaram em Santo André, onde eu nasci. Uma cidade industrial, um polo industrial, mas foram todos eles, os italianados lá, foram trabalhar nas indústrias de laminação Matarazzo, né? Era o que tinha naquela época. Então, a carência afetiva da perda da minha mãe, eu sentia, mas ela era relativamente suprida pela minha nona, pelas minhas tias, porque como bons italianos, as 4 casas, né, do meu nono, do meu tio, da minha tia e do meu pai, eram duas, né, era basicamente um quarteirão, e elas eram todas interligadas. Então a gente vivia sempre em grupo. Isso me ensinou muito a sociabilizar, muito a sentir necessidade de estar com as pessoas, não ficar no isolamento, né? Porque senão eu tendia a ficar chateado e tal. Mas assim, isso tudo faz parte da minha caracterização, da formação da minha personalidade, né? Então assim, sou muito família, gosto muito de gente, gosto de estar aqueles almoços de domingo com um monte de gente, casa cheia sempre. Então, esse é o estilo que eu acho que me ajudou depois aí joguei basquete, então aprendi muito no basquete, só para corroborar esse aprendizado que um dia você vai bem, o time vai mal, a gente perde. Um dia você está mal, mas o time que foi bem, você ganha. Então, ganhar, perder,
trabalhar em grupo, quer dizer, isso já com aspecto de família, me ajudou a caracterizar a minha pessoa e a minha persona. Eu, como executivo, eu, eu, eu não tenho duas faces, né? Uhum, uhum. Luzes e sombras, mas eu tenho luzes e sombras pessoa, luzes e sombras persona. Tá. Então eu carrego esse estilo de ser também para a profissão e para a liderança. Muito bom. Eu te ouvindo, me lembro de um episódio recente onde eu entrevistei o Fernando Rosa, que é CEO da Havaianas Brasil. E o Fernando, ele também jogou, praticou esporte competitivo, no caso dele, handebol, e chegou a ser campeão brasileiro várias vezes. E ele fala que o esporte o ensinou a ganhar e a perder. Normalmente a gente fala sobre o perder, mas o ganhar, por saber que algo é efêmero, porque logo Exato. em seguida você pode perder. Então é um eletrocardiograma, né? Sem Então, sombra de dúvida, a definição é perfeita. e falando então em eletrocardiograma, em 2022, você então, como CEO global da Votorantim Cimentos, vai fazer um check-up. E esse check-up acaba mudando a sua vida. Eu queria te pedir para compartilhar essa história que é absolutamente impactante. Perfeito. Bom, a gente sempre, como executivos e como pessoa, a gente sempre vinha fazendo os famosos check-ups anuais, né? Com a pandemia, 20 e 21, ninguém fez check-up, acho que no Uhum. mundo inteiro, né? Em 22, as coisas já estavam melhores, a pandemia controlada, eu voltei a fazer o check-up. O check-up foi absolutamente padrão, normal, sem nenhuma anomalia detectada, nem por ultrassons, nada, nada. Por um clique que me deu, André, eu resolvi levar os meus resultados para o meu cardiologista. Hum. Fazia tempo que eu não o consultava, é o professor, é o doutor e professor Serrano, né, Carlos Serrano, do Einstein, da USP, enfim, do INCOR. Falei para ele, Serrano, dá uma olhada aí no meu coração. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo jóia. Olhou no meu exame e falou assim, e ele sugeriu, vamos fazer uma angiotomo? Você está com 50, na época eu estava com 58 anos, né? Ah, vamos, isso aqui, você que comanda, né? Que você determinar, a gente faz. Então, perfeito. Assim fizemos. A tomografia do coração, o tomógrafo pega aqui em cima e vem até um pouco embaixo, como se Hum. fosse no início do abdômen, né? Tá. E aí o resultado saiu, eu olho o resultado, ligo para ele e falo assim, Serrano, por favor, olha aí o resultado que, pelo que eu entendi, o coração tá bom, mas tem alguma coisa aí. O que o tomógrafo identificou? Identificou que no abdômen, o coração absolutamente bem, e o abdômen superior eu tinha acúmulos de líquido, uma gelatina, chama-se ascite. Acite. Isto, ascite. Isso é uma anomalia. Não se deve encontrar esse tipo de fenômeno. Ou seja, isso é causa de alguma coisa e pode pronunciar coisas não muito boas. Então aí Hum. fizemos a recomendação, uma tomografia de abdômen total. Uhum. Engraçado que a gente vai aprendendo a conviver com essa, essa ansiedade. Eu fiz o exame e tinha uma viagem de negócios. A minha esposa me acompanhou nessa viagem, porque a minha filha mais velha mora na Europa, e nós íamos encontrá-la após a viagem de negócios. E eu falei com ela o seguinte: olha, eu vou abrir só quando voltar, porque eu acho que coisa boa não é. Então, conviver com isso também é um aprendizado para todos nós, né? Quanto tempo a viagem? Hã? A viagem foi quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas, você sabendo que o resultado estava te aguardando quando você voltasse. Isso. E aí é o seguinte, é mais uma disciplina e aquela tentação, não vou olhar, não vou olhar, eu vou me permitir viver o momento aqui, vou estar com a minha filha, então vai ser legal, com a minha esposa. Então. Bom, voltei, vi o resultado, começou o desespero. Liguei para o meu cardiologista e falei assim, Serrano, pelo jeito é que eu estou morrendo, né? Ele, não, peraí, deixa eu ver o que acontece. Ó, aconteceu isso aqui, dá uma olhada no resultado. Ele puxou o resultado aí na tela dele e falou assim, olha, me dá 1 hora. Eu falei, tranquilo. Durante essa 1 hora, eu queria recomendar a vocês, se vocês têm algum diagnóstico de alguma coisa,
não faça uma besteira de pesquisar na internet ou no chat GPT. Não vai para o Dr. Google. Não, o chat GPT naquela época não existia, ou já? Não existia, mas hoje existe. O Dr. Google, não façam. Porque nós não somos técnicos, a gente evidentemente anseia por informação e só vê coisa que você não consegue interpretar e alarmar. Mas eu estava absolutamente alarmado. Ele me ligou, então de volta, e falou assim: olha, você pode se internar no Einstein? Eu falei: posso, mas por quê? Porque ele já havia se conectado com todo o board de oncologia do Einstein, não só o clínico de oncologia, mas também o cirurgião. Falei: vou me internar porque aí a gente faz todos os exames. Todos os exames imaginários foram feitos e o que se diagnosticou foi um câncer nível 2, lembrando que vai 1, 2, 3 e 4, 1 e 2 menos impactante, 1 e 2 operar, né? O 3 e 4 já não é caso de cirurgia, é caso de químio e rádio direto. Então, esse foi o diagnóstico. Só que para obter esse diagnóstico, ao ser internado, eu tive que colher amostras para fazer a biópsia. Eu sabia que eu tinha, mas não sabia o grau. E aí, 15 dias de espera, André. Eu discuti com a minha terapeuta esse tema, eu falei assim: olha, estou realmente super ansioso e depois eu vou fazer um pouco de alusão, muita alusão, desse período que eu passei com a nossa vida executiva, né? Tá, mas assim, deixa isso aí na lista do nosso questionamento. Ela virou e falou o seguinte, uma metáfora que me ajudou muito, que eu também compartilho com quem precisar e para qualquer situação que a gente esteja muito ansioso. Ela usou a seguinte metáfora: você seguramente está no mar revolto, um mar muito revolto, está em alto mar, e você está extremamente desconfortável. Eu falei: é verdade, essa é a situação que eu não encontro. Qual é a sua tendência natural, ou a nossa tendência natural? É querer nadar, nos esforçarmos para nadar para sair dessa situação. Sim. São 15 dias que você vai esperar. Se você tentar ficar nadando, você vai morrer afogado. O que você tem que fazer agora é se preservar. Boie. Essa metáfora que ela usou, assim, faz todo sentido. Qual é isso, boiar? Ocupe a sua cabeça. Se ligue em outras coisas, não deixe você ficar parado pensando. E assim foi. A notícia da biópsia veio, uma boa notícia, operável, uma não boa notícia é que essa operação, depois de consultas com os dois médicos de ponta aí do Einstein, você vai sofrer uma cirurgia de 12 horas, pesadíssima, nós vamos abrir o seu abdômen, nós vamos ter que retirar o seu peritônio, e para relembrar, uma camada que envolve todo o abdômen e as vísceras, os órgãos internos. Né? E onde apareceu a ascite, aquele líquido, que não por metástase, mas por contato com o apêndice, acabou recebendo. Né? E a gente aprende que quando se encontra alguma coisa no peritônio, não nasceu nele, ele nasceu de algum lugar. Muito bem. Vamos retirar todo o seu peritônio, vamos retirar, eu já tinha retirado aí o apêndice, vamos retirar também 2 trechos de seu colo, porque é suspeita, e nós vamos tirar qualquer outra coisa que você não precisar para sobreviver. Então a gente quer sair dessa cirurgia pesada de 12 horas. Nas últimas 2 horas, você vai com o abdômen aberto fazer uma tecnologia para esses casos que se chama HIPEC. É uma quimioterapia com o abdômen aberto, alta temperatura. Se você pegasse um quimioterápico, jogasse ali no meu abdômen e esquentasse. Certo. Então, isso tem uma chance muito grande de fato, a cura. Porém, é o seguinte, metade das pessoas morrem na cirurgia, metade das pessoas morrem no pós-operatório e assim por diante. Eu fiquei sabendo desses percentuais só depois, evidentemente. Então, a cirurgia foi muito bem sucedida. Além de tudo que eu falei que tiraram a minha vesícula também. Então, um médico com uma equipe maravilhosa, você via que a operação foi um sucesso, a satisfação do profissional.
Ele vibrava como se fosse um gol. Sei. Entende? Conseguimos, ficou difícil, mas conseguimos. O André, entre UTI e pós-operatório, UTI e quarto, 1 semana e meia, quase 2 semanas, super bem. Reagimos super bem e tal. Fui liberado, vários exames, né? Fui liberado para ir para casa. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia que eu cheguei em casa, pela manhã, à noite eu virei do avesso. Hum. E de volta para o hospital. Comecei a vomitar coisas, a me sentir muito mal, tremendo e tal. Voltei para o hospital. Dali eu fui induzido em coma, mas eu fiquei por 2 meses e meio. 2 meses e meio em coma. 2 meses e meio, né? São 75 dias. 75 dias e noites. Fizeram uma nova cirurgia. Eu tive um problema de má conexões ali nos pontos. A quimioterapia ela era causadora dessa aderência, dessa mudança dos tecidos, naturalmente. E aí eu peguei sepsis, peguei infecção generalizada. Então, em coma eu fui induzido exatamente para combatermos a infecção generalizada. Eu UTI com 10 monitores, apita aqui, apita ali, e minha pressão baixava. Então, ao longo desses 75 dias, acho que os primeiros 45 dias foram entre a vida e a morte. A sepse foi vencida, mas eu tive além da sepse, que já não é fácil, né, de vencer, eu tive o que se chama de DRESS. DRESS é o nome em inglês, o termo em inglês, que significa uma reação altamente potente, reação medicamentosa. A minha esposa foi uma super, a minha família foram guerreiros e guerreiras. Eu falo com a minha esposa, se fosse o contrário, acho que eu não resistiria, sabe? Ela foi super guerreira e segurando em casa, todo mundo. Ela olhou, ela fica, pô, que remédio vocês deram, tal, o que está acontecendo, tal. E ela que descobriu que quando eu tomava uma dose de fentanil, que é um opioide que é para sedar, e um caveat aqui, fentanil é o grande problema dos Estados Unidos nesse momento, onde na Filadélfia você tem o fentanil com mais algumas outras substâncias sintéticas que criam os zumbis. Ah, Aquelas sim, pessoas sim. viciadas em zumbis. E tão poderoso que é esse opioide. Eu tive alergia a isso. Aí mudaram o opioide e eu fui melhorando. Depois eu voltei depois de 2 meses e meio, André. Muita confusão mental. O neuro já havia brifado mesmo, pô, ele vai acordar não sabendo onde ele está, não sabendo o que aconteceu, Mas, então, mas na pergunta, o Castelli, o coma, ele era induzido por medicamentos para daí eles saberem quando você iria voltar? sim, Ah, tá. sim, induzido por medicamento. Por quê? Porque a sepse, eu tinha que, se eu ficasse acordado, seria pior, seria muito pior. Eu ia sofrer mais, eu ia dificultar o tratamento. Então, foram induzindo exatamente para entrar com. Eu tinha tantas ligações no meu corpo, André, e eu tenho N cicatrizes na vida. Como diz um amigo meu, ó, as pátinas do tempo, né? Coisa Aham. romântica. Mas são cicatrizes mesmo, sabe? Sim. Então, era exatamente esse motivo. Depois eu fui para o quarto, eu acordei, eu fui para o quarto, e no quarto eu fiquei mais 3 meses no Einstein. Depois que eu vim para casa, eu fiquei mais 4 meses e meio com o Vocare. Minha casa virou de perna para o ar, eu tinha aqui 24 horas por dia pessoas me ajudando. Vamos voltar para quando eu acordei lá no hospital. Isso. Eu comecei a interagir com a minha esposa, com a minha irmã, com o meu cunhado, com os meus filhos, enfim. E eu falava assim: escuta, vocês fizeram um boletim de ocorrência? Minha esposa já sabia da minha confusão potencial, falou assim: não, mas por quê? Não, porque eu fui atropelado. Então, André, olha que loucura. Eu tive vários sonhos, várias vivências ao longo desse coma, e uma
Uma delas era exatamente o seguinte: precisava se fazer um boletim de ocorrência porque eu havia sido atropelado. Imagina como você está atravessando uma rua entre dois carros. Vem um, bate naquele que está e te prensa. E a pessoa que me atropelou fugiu e tal. Então eu falei, não, preciso fazer um boletim de ocorrência. Porque eu tinha certeza que eu tinha sofrido uma cirurgia que era por conta disso. E eu não tinha noção do tempo. Quando eu comecei a ficar um pouco mais lúcido na cama, eu comecei a olhar, eu falei assim, não, mas espera aí, um jornal falou assim, nossa, nós já estamos em setembro, final de setembro, sei lá. Então começaram a me alimentar do que havia ocorrido. Foram falar para mim que eu tinha sido recuperado pela segunda vez só depois de um mês e meio que eu estava no hospital fora da UTI. Era um protocolo que vão deixando a pessoa ir digerindo e assimilando as E questões. Bom, eu sempre tive uma. Bom, para dar o contexto, né? Esqueci. Eu emagreci 30 quilos, eu perdi toda a capacidade de fala, eu tinha uma tráqueo, né? Eu perdi capacidade de deglutir, de engolir, de sólidos ou líquidos. Musculatura totalmente desapareceu. Eu não conseguia me virar sozinho no leito. puxa. Então, grandes aprendizados aí, E, grandes. e se eu fiz a conta certa, 2 meses e meio do coma, 3 meses no Einstein e 4 meses de home care. Nós estamos falando de 9 meses e meio. Aí nasci de novo. 9 meses eu nasci. O que aconteceu? Então eu operei primeira vez em julho de 2022, 9 de julho. Hoje. Eu fiz uma videolaparoscopia para tirar a amostra, mas depois a grande cirurgia dia 9 de julho. Eu cheguei em casa início de dezembro e em abril, maio, eu liberei o home care. Eu comecei a dar os primeiros passos, André, dia 14 de janeiro de 2023. Então eu tinha fono, eu tinha fisioterapia, eu tinha eletroestimulação, eu fui assistido por fisiatras, pessoas muito competentes. Eu fui muito, como sempre fui na vida, fui muito disciplinado. Uhum. Então, o resumo disso tudo é o seguinte, se eu puder agora, não sei se temos uma pergunta, Não, se um por paralelo favor. de clinicamente eu estava salvo, eu estava de volta, como uma fênix, né, dos médicos. Os médicos me falaram o seguinte, olha, você estava num hospital de referência, mas você estava com uma equipe muito boa, mas você é muito forte, isso é muito resiliente. Isso acho que é porque você foi atleta, jogou basquete da vida e nunca tive hábitos muito ruins e tal. Então isso me ajudou. Acho que eu consumi todo o meu cheque especial no limite. Eu acho que sim, hein? Consumido, né? E ele falou: olha, nós nunca vimos. Você estava com uma cabeça muito boa antes da cirurgia. Você estava com uma cabeça muito boa quando você voltou no leito do hospital. Toda a equipe de enfermagem, quando eu saí, fez uma festa. É, nós estávamos na Copa. Começou a Hum. Copa meados de novembro, né? E foi até meados de dezembro. Minha esposa enfeitou o quarto com bandeirinhas. Então, o astral sempre foi muito forte, muito grande. Eu sou uma pessoa católica por família, mas eu não sou muito praticante, mas eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho uma força espiritual, uma força mental muito forte, muito forte. Sempre foi assim. Então, eu sou da seguinte questão, né? Foi criado assim, olha, se tem algum problema, vamos resolver. Eu aprendi com isso tudo algumas coisas. Normalmente a gente se pega aí reclamando de alguns problemas. Na realidade, 99% do que a gente chama de problema, André, são incômodos. Hum. É isso, saúde, tá à beira da morte, etc, etc, etc. Isso que é problema. O resto a gente tira de letra, sabe? É,
um choque pessoal. Nós, como executivos, nós somos treinados e talhados para gerenciar, para monitorar, para controlar. A gente até acha que controla alguma coisa, né? Então a gente tem lá o nosso mapa, tem lá as nossas planilhas, os nossos relatórios e tal, e a gente se sente influente. Se você, mesmo que você não controle, alguma influência você acaba tendo como executivo na vida dos negócios. E a gente sempre teve desafios na vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional. Desafios na vida. Eu nunca tinha tido um desafio de vida. E esse você não controla, meu. Esse você se sente inútil, se sente impotente, você se sente como uma folha que caiu no rio, a correnteza leva você para onde ela quiser. Então, um baita aprendizado. Eu nunca fui uma pessoa egóica, sempre tive humildade de onde eu venho e eu sempre não acho e não combina comigo ser arrogante, querer ser melhor que as outras pessoas e tal. Agora, a gente tem o exercício de humildade que você fica absolutamente exposto. As pessoas te dão banho, as pessoas te levantam. Você depende de tudo e mais alguma coisa de muita gente. Aí a gente vê o profissionalismo e a importância que várias pessoas, várias posições têm. Então, é um ensinamento, mais um ensinamento para a vida. Mais um ensinamento para a vida. Isso mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha família e volto para você para a gente continuar interagindo, então fico falando. Não, eu não tenho nem vontade de falar nada, só de te ouvir, porque o que você traz tem uma importância tão grandiosa em relação a gente de fato valorizar o que é relevante, o que importa na vida, né? Eu começo por essa expressão, desafios na vida versus desafios de vida. E a outra coisa que você fala sobre o incômodo versus o problema, né? A gente dá a devida proporção para as coisas. Eu te agradeço imensamente por compartilhar aí com tanto detalhe, e eu queria voltar na linha do tempo. Naquele momento dos 2 meses e meio do coma, você tem algum tipo de lembrança, de memória? Porque, obviamente, a percepção da passagem do tempo, ela não existia. Mas algum tipo de resgate, algum tipo de lembrança mesmo daquele período que você pudesse compartilhar com a gente? Então, eu não falo assim, como eu comentei antes, eu tive alguns sonhos, algumas Isso. visões, né? Aham. Então eu sabia que eu estava imagina você como terceira pessoa de uma história de você estar transferido. Certo. Eu estava no hospital, eu Você se estava em UTI, enxergava? Era na persona. eu me enxergava no hospital, e era um hospital onde tinha um clube do lado, esportivo, onde as pessoas vinham para confraternizar nesse hospital, além de se tratar nesse hospital. Todos os dias eu ficava muito estressado, porque eu procurava uma cama, que eu sou alto, eu tenho 1,96 e eu procurava uma cama que eu pudesse dormir melhor, porque eu não estava dormindo melhor. Hum. Estava incomodado. E é engraçado que, nesse contexto todo, apareciam várias pessoas da profissão, da minha infância, do meu basquete, da minha universidade, a família sempre, alguns amigos que eu fazia tempo que eu nem lembrava. Então foi esse filme meio que passando assim dessa questão. A questão do atropelamento, como eu já te falei, né? Sim. Em alguns momentos eu ficava me questionando, não, mas espera aí, eu tô aqui, mas não pode ser, tá demorando muito. Tô aqui, um dia tentei dormir mal naquela cama, não sei o quê, então eu começava a fazer algumas análises. E o engraçado, por uma vez, eu
uma pessoa foi me visitar. Hum. Aí a pessoa que foi me visitar, tava telefone, tava a cama lá, falou assim: olha, eu vou te visitar, mas lembra que é o fuso horário, né? Eu falei, uai, fuso horário? Aí eu falei, não, é lógico, eu tô no hospital perto de São Paulo, mas tem 3 horas de fuso horário. Aí, da mesma forma que eu imaginava essa situação, o meu racional coerente falou assim: não, não, não pode ser. E eu me deparava numa luta assim, isso na verdade, não, é verdade porque eu imaginava um mapa, aquelas linhas do tempo, Sim. e fazia assim, ó, e pegava exatamente o hospital. Ou seja, uma confusão mental absurda, né? Então, assim, muitos flashes, poucas coisas, eram basicamente minisséries, né? Assim, alguns Certo. capítulos e coisas que não tinham muita correlação. E É, você ouvia, a sua família, tem alguma lembrança, deles? E uma segunda pergunta, algum momento você se recorda de ter tido a opção de seguir em frente ou ficar aqui nessa vida? o segundo eu falo depois. Todo mundo que ia e conversava comigo, mesmo em um coma, diziam que eu tinha reações. Eu abria os olhos, etc, etc. Eu não falava que eu estava com entubado, Certo. mas eu tinha algumas reações. Eu me lembro, eu me sentia muito acolhido, Hum, muito assim. Eu estou aqui, estou me recuperando, mas eu estou protegido, estou bem bastante cuidado. gente aqui, bem cuidado. Então, eu acho que esse é um sinal desse lado afetivo que eu Uhum, recebi durante o coma, né? Que as pessoas liam para mim, minha esposa ficava comigo, falava comigo e por aí uhum, fora. É, opção entre seguir em frente ou não. Quando eu tive a notícia antes, e aí quando eu soube que eu ia entrar nessa cirurgia, eu comigo mesmo falei assim, eu vou lutar até onde eu puder, hum, por mim, pela minha família, por tudo. Eu vou uhum, lutar. Então, eu nunca desisti de lutar. Quando eu voltei, eu tive consciência do estado que eu me encontrava, as eletroestimulações eram muito doloridas, uhum, porque o nível de ativação da minha musculatura era muito próximo a uma frequência, de uma corrente, do que era possível eu aguentar. uhum. Então, assim, nossa, terrível. Eu era alimentado por uma sonda. Então, o André, eu nunca esmoreci, eu nunca deixei de acreditar que era possível. E eu relembro um pouco da história do meu pai, do meu sogro agora que faleceu, já dos 80 e poucos anos e tal, muito debilitados, né? E assim, puxa, o que será que eles estão pensando? Será que vale a pena mais um dia? E passando por isso, tentando me colocar no lugar deles, vale. Mais um dia que você estiver perto de quem você ama, quem você gosta, vale todo o esforço do mundo. Vale. Sensacional. Você falou já, na disciplina, você falou na sua fé espiritual, você falou da importância de ter as pessoas que amamos à volta, você falou da humildade como alguns dos, aprendizados. Você falou mais, você falou também sobre a diferença entre incômodos e problemas, sobre o baixo grau de controle que a gente tem sobre as coisas, e falou também dos desafios na vida versus desafios de vida. Tem algum outro aprendizado que você possa compartilhar com a gente? Porque essa história ela é muito impressionante, Castelli. Quando a Vicky Bloch, né, que eu brinco que é a madrinha aqui do podcast, me falou: você precisa entrevistar o Castelli, tem uma história muito impressionante, e a gente conversou rapidamente. Eu fiquei muito impactado e até te pedi, não me conta muito, porque eu quero saber ao vivo para ser devidamente impactado, né? Mas eu queria mergulhar um pouco mais nesses aprendizados
e daí te pedir para fazer um paralelo sobre aquilo que você falou a ansiedade do diagnóstico, ali no momento, né, daquele período versus a vida executiva. Então, aprendizados e daí volta para antes de tudo acontecer naqueles 15 dias, por favor. Perfeito. Olha, os aprendizados, todos, a maioria deles eu já falei, mas assim, você reforçar aquilo que eu comentei, que você precisa sempre, para desenvolver, o lado executivo, desenvolver uma organização que tenha uma cultura saudável, que seja ágil e mantenha a relação do eterno e do moderno bem calibrado. O que é eterno? Cultura, ética, fazer o certo, fazer o bem para a sociedade, impactar positivamente. Isso é o eterno. O moderno é a inteligência artificial, é OKR, são métodos e formas de gestão. Então, mais do que nunca, a gente precisa de pessoas competentes e montar uma constelação de competências. Sem essa constelação de competências, André, eu teria morrido. Porque em todos os momentos, até para passar um pique, não sabia o que era pique. Pique, eles te abrem uma veia aqui, colocam um catéter que vai no átrio. Sei. Para você tomar medicamentos, não, você vai ficar estourando as suas veias. Tudo. Então, assim, vinha uma mocinha que fazia isso. Era o grau de sofisticação, que era fazer aquilo, e era competente naquilo. Então, aprender que você tem que criar e manter essa constelação de valores, competências que as empresas precisam e o seu negócio precisa. E eu já tinha uma máxima que a gente tem sempre que complementar as nossas incompetências e sempre ter pessoas mais inteligentes e mais preparadas do que você. Se você volta para 40 anos, eu tenho meia hora, eu falo assim, puxa, essa pessoa de 40 anos é muito mais inteligente e mais preparada do que eu, que bom. Né? Então, essas acho que são as grandes constatações, né, André? Outra pergunta que você fez que eu queria escolar... Foi o paralelo da vida executiva em relação àquela ansiedade enquanto se aguardava o diagnóstico. Bom, ansiedade e estresse, em certa dosagem, são absolutamente essenciais para a vida, certo? Certo. A gente sabe disso e tal. Agora, quando a gente está ansioso, né? Seja por uma reunião, seja por um deal que vai fazer, seja por uma publicação de resultados, seja por uma reunião com o conselho, com o seu chefe, enfim, com a comunidade, a gente acaba, por mais que se prepare, às vezes, quando são coisas muito importantes, você tem um certo grau de ansiedade. Isso é natural. Agora, de novo, a questão de boiar, né? O que eu aprendi também como pessoa, reforcei como pessoa e principalmente como executivo. Os maiores obstáculos, os maiores inimigos, tal como o maior amigo, o maior aliado, somos nós mesmos. Então, quantas vezes na vida a gente potencializou o problema, chegou lá, não era nada disso. Eu diria que a grande maioria das vezes. Algumas outras vezes a gente foi pego de surpresa que, poxa, eu não estava esperando o negócio. O buraco é mais embaixo, como a gente fala, né? Então, assim, ansiedade na vida executiva sempre vai existir. E ansiedade, eu também, lendo e procurando informações, depois de todo esse processo, eu comecei a ler alguns filósofos e falei, pô, comecei a gostar de uns, Spinoza, tentei ler Spinoza, parei, tá fazendo até mal para mim. Estava muito acima, ou seja, Nietzsche, essas coisas todas. Mas aí eu me deparei novamente com o estoicismo, uma filosofia grega, né? Sim. E muitos da história adotaram, Marco Aurélio e Sêneca talvez sejam os mais famosos. Que eles dizem mais ou menos assim, estoicismo é uma filosofia. Você sabe que não controla tudo na sua vida. Não se preocupe com aquilo que você não controla.
as ações, os eventos, não é o que vai nos determinar. O que vai nos determinar é como você reage aos eventos. Então, isso para mim fez todo sentido. Eu comecei a aprofundar e ler um pouco mais muito mais sobre estoicismo. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta de ansiedade. Você não tem que se preocupar com aquilo que você não controla. Entendeu? Porque, e às vezes o não controlar é o seguinte: nossa, eu queria que acabasse logo isso, mas vai demorar uma semana. Estou ansioso para acabar. A vida é assim. Né? Sabe Então, como é que, que a gente age? te ouvindo, eu faço uma associação direta com o Viktor Frankl, aquele livro Em Busca de Significado, né? A importância da pausa entre o estímulo e a resposta, que é o como Perfeito, vamos reagir, né? perfeito, Mas é muito mais perfeito. fácil falar do que fazer, né, Castelli? Não tenha dúvida. Não tenha É dúvida. A fácil. gente sabe, a gente lê, né, André? A gente sabe da maioria das coisas que tem que ser feito. Isso, Mas praticar ou fazer envolve emoção. isso. A gente aprende no ar-condicionado das universidades, nos cursos de Exatamente. autogestão. A vida como ela é, né, em três dimensões, é difícil, amigo. É É isso mesmo. difícil, não é? E voltando então para enquanto isso tudo acontecia, obviamente você fica praticamente um ano fora da empresa. E aí, o que acontece na empresa enquanto você está passando por todas essas provações? Então, a empresa foi muito bem. Por quê? Na questão de equipe, né? Quando eu me juntei à Votorantim Cimentos para ser o show global, inclusive Brasil e Global, Aham. eu já tinha lá um grupo de executivos muito bom e tinha uma pessoa em especial e a gente trabalha juntos há mais de 20 e poucos anos. Ele era da antiga VCP, foi Fibria e saiu em 2012 da Fibria para a Votorantim Cimentos. E lá ele estava, depois de várias posições, como CFO global. O nome dele é um querido amigo, chama-se Oswaldo Aires. O Oswaldo, ele é grande em altura, tem 2,7 m, Maior que você, hein? maior que eu. Mas o Oswaldo, ali, a altura dele, é uma pessoa grande, ele é uma grande pessoa, ele é grandioso, é um cara fantástico. E ele já estava sendo preparado para ser o meu sucessor, porque eu acordei 5 anos com o Votorantim Cimentos. Quando a feira foi vendida para Suzano, eu tinha 55 anos. Eu tinha já um propósito, uma ideia, um projeto de me deixar de ser executivo, ter a chance de deixar de ser executivo aos 60. Mais ou menos isso acabou acontecendo. Então, Oswaldo, além de competente, Oswaldo assumiu interinamente. E quando eu saí do coma, estava lá no hospital, ele ia me visitar para ver como é que eu estava. E depois, de um certo tempo, eu perguntava melhor para assim, Oswaldo, como é que está a empresa? Tal. A gente conversava e tal. Ele não gostava até muito de ficar me trazendo problemas. Ele falava que estava tudo bem e tal. E ele performou no olho do furacão muito bem, muito bem. Tanto que em 2023, quando eu comecei a voltar a dar e já consegui ficar de pé, ter uma certa autonomia, eu conversei com o presidente do Conselho da Votorantim Cimentos, mas eu quero voltar remotamente na reunião do Conselho em 1º de março. Ele falou assim, espera, você está 100% recuperado? Eu falei, não, com bons engenheiros, eu estou 85% aqui. E aí tinha um acordo, Grupo Votorantim, eu trabalhei muitos anos aqui, e tem uma relação de carinho muito grande com eles todos, e eles comigo também. E era uma orientação da família, não era nem dos conselhos, era da família, que o Castelli voltaria só quando tivesse 100%, que eles não queriam arriscar e tal, dado que eu estava, pelo que eu passei. E aí a gente combinou, então, o seguinte, olha, vamos então fazer a transição, você vai em maio para o conselho da Votorantim Cimentos, a gente elege o Oswaldo, e já era um plano de sucessão acordado entre todos nós, e eu achei, assim, ótima essa solução. O Oswaldo merecia isso também, porque ficar Uhum. eternamente vezes, a situação minha não era confortável, nem a dele. Então, primeiramente pensando nele, pela amizade, pelo carinho que a gente tem, ele precisava, de fato, validar. Porque imagina gerenciar uma empresa gigante em 11 países, sendo que você é um interino e que o CEO
no cargo desocupado, pode ser que volte. É, É claro. ruim, não é? Então, esse tipo de empatia, para quem a gente gosta, a gente sempre teve. Então, a empresa foi muito bem. Os executivos são muito bons ainda, estão lá todos, e o Oswaldo e o conselho, os acionistas, uma empresa que, de fato, dinâmica, pulsante, mas foram muito bem. Você acha que tem alguma característica diferente no seu perfil como conselheiro, depois de ter passado isso tudo, a partir da compreensão de que o controle é mínimo hoje no seu Sim. papel como conselheiro, né? André, isso seria também como executivo, tá? Ah, Seria um ajuste tá. de comportamento também como executivo, ainda mais como conselheiro. Certo. Então, a gente é super ciente de que o executivo executa, faz, acontece. Aham. O conselheiro, ele influencia, ele recomenda, ele monitora, ele estimula. Então, ele não tem ação direta. Então, esse processo todo, esse meu reencontro comigo mesmo, eu Uhum. costumo dizer que eu ganhei uma prorrogação Ah, da poxa, experiência da minha e vida. que Então, prorrogação. não é? Alocar o tempo de qualidade, me preocupar com o essencial e definir o que é realmente prioridade, mexe com a gente absolutamente. Então, como conselheiro, não tem assunto que eu não pense aquele minutinho antes de falar. Certo. E a ciência de que eu tenho uma tendência de querer dar a solução e cada vez mais, já como executivo era assim, eu acho que vale mais você fazer as boas perguntas do que boas respostas. Porque as respostas você traz do fígado, né? Você traz de bate-pronto. E isso é muito a tua experiência. Não que Uhum. ela seja jogada fora, mas use-a e dá uma pausa e fala o seguinte: espera aí, vamos buscar mais de uma alternativa de solução, pelo menos, né? Então, esse aprendizado já vinha sendo cristalizado e agora, mais do que nunca, e eu me preocupo muito como conselheiro, onde eu atuo, de ter uma dinâmica saudável com os executivos, né? Certo. O conselho pode ser muito bom, mas ele também pode atrapalhar a Muito. companhia, né? E então, entender o papel, entender que, de fato, você não é executivo, entender que cada vez mais a gente tem que controlar a ansiedade para que a pessoa chegue numa resposta. Então, tudo isso, o que aconteceu comigo, serviu para, de fato, cristalizar uma série de coisas. Agora, um recado para quem está nos ouvindo e tal, estão em vidas diferentes, em cronologias e carreiras diferentes, não são casados, né? É, você, quando lembra de alguma coisa dos seus avós, de algumas coisas dos seus pais, que eventualmente já faleceram, você lembra só daquilo que te marcou, daquilo que foi muito legal. Isso é a essência. Então, procure entender, priorizar, dizer não para você mesmo. Procure ficar em paz e vai na essência. Uma empresa, uma organização, ela tem a musculatura, que é quando a gente está lá embaixo, a gente é técnico, né? Operação, técnico e tal. Ela tem o coração, quando você vai crescendo, você já faz parte do coração. E aí quando você chega no top do gerenciamento, você é cérebro. Certo. Agora, doutor, quando você vira líder, você tem que ser a alma. E como conselheiro, a gente tem um papel meio de zelar para que a alma esteja brilhando e que a gestão esteja acontecendo, né? Então é um ajuste de papel, parece pequeno, mas é muito grande. Monumental. Maravilhoso, Castelli, maravilhoso. Eu estou aqui impactado aí com a nossa conversa até agora, agradeço do fundo do coração, tenho certeza que essa troca aqui é um presente para todo mundo que acompanha o podcast. Eu vou passar
Vou passar agora para um bloco de perguntas gerais que eu faço para todos os meus convidados, tá? Formato ping-pong, para trazer as tuas respostas, né? Então, completa para mim a seguir a frase: propósito é A essência da vida. essência da vida. De novo, o essencial, né? Muito bom. Isso. 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito, pessoal. Impactar o mundo, tornar as pessoas melhores. E dentro disso, só para explicar o que é tornar as pessoas melhores, eu falo para os meus filhos. O meu objetivo é que vocês atinjam o potencial máximo de vocês mesmos. Aham. Ou seja, nem melhores ou nem piores. Sejam a melhor versão de vocês mesmos. Esse é o meu propósito na vida. Eu cruzo a linha, André, eu gostaria de olhar para trás, olhar para o lado, todo mundo chegou. Isso Sei. para mim é fator de sucesso. De novo, a família italiana junta, né? Olha que legal. Olha o arco aí. Lindo, lindo. Você tem alguma história de vida ou carreira? E aí eu não vou no inacreditável, eu vou no engraçado e no inusitado. Você já contou uma história que é, por si só, uma das mais impactantes que eu já ouvi. Mas assim, a parte dessa, alguma outra história que você considere engraçada, inusitada ou quase inacreditável que você possa compartilhar com a gente ao longo dessa carreira? Eu tenho duas muito engraçadas, mas uma exige meio que um palavrão. Se você... Vamos embora, bora! Aqui não tem censura. A primeira é o seguinte, a primeira eu trabalhava na fábrica ainda, né, em fábrica, eu era um gerente de uma área importante da fábrica e quem trabalha em fábrica é 24/7, tal, e um equipamento importante tinha dado um problema operacional. E eu coloquei o capacete, minha jaqueta de uniforme da fábrica e fui para o campo e tal. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu estava na frente do painel de controle, com as pernas de baixo, assim, eu encostava assim, né? Capacete, e estava frio, eu estava com uma gola, né? E eu estava lá, eu estava literalmente dormindo. Aquelas 4 horas da noite, daquela coisa, eu estava esperando um resultado de campo e tal. Vem um operador, que era do painel do lado, ele estava com um café, ele olha, pega na minha orelha e ele me levantou da cadeira, puxou da orelha. Eu dei aquele berro. Ai, ele olhou para mim, o corpo dele caiu, tremia, que eu era o gerente dele. Mas, porra, você me desculpa. Nossa, eu pensei que era o fulano. Isso, minha orelha enfermeira. E ele desesperado, pô, você mandado embora. Não, calma. Quer dizer que ele deu um puxão de orelha no chefe, literalmente. Mas literalmente, mas com uma categoria que é quase... O puxão de orelha. E foi muito engraçado, porque aí, isso era 4 horas da manhã, tal. E aí eu fiquei sabendo porque ele deu puxão de orelha, porque os dois, um ficava pegando no pé do outro. E esse rapaz, que supostamente era eu, Sei. ele pegava esse outro que me deu puxão de orelha, pegava por trás assim, levantava, e não deixava ele se mexer, né? Nas horas do café. Então, foi muito engraçado. Dia seguinte, chamaram uma reunião comigo para ver o que eu ia fazer com o rapaz. Eu não vou fazer absolutamente nada. Foi o nosso pessoal de Recursos Humanos. Não vou fazer absolutamente nada. Pô, eu não quis atenção, tal, deixa eu falar. É sério isso aí. Aí, depois de uma semana, o sindicato foi lá na minha sala, bateu e me agradeceu pela atitude de não ter mandado o rapaz embora. Outra coisa, já no ambiente de negócios, né? Eu já era o CEO aí da FIB, a gente estava vendendo uma operação de papel. Então negociávamos com os japoneses, tá? Oji Paper. E os japoneses, como era um negócio, o japonês tinha operações em todas as partes do mundo, falou, olha, eu quero que a gente siga a lei mais restritiva, que é a lei americana. Então vamos lá negociar em Nova York. Perfeitamente. Então você sabe que os japoneses, um chefe, 2 ou 3 assistentes, e lá atrás tem um monte de japonesinhos sorrindo e anotando tudo. Um desses sorrindo e anotando tudo, ou seja, devia ter uma graduação muito a menor graduação do grupo,
era muito risonho. Ele ria, hoje em dia pequeno, o olho dele sumia. E aí nós acabamos de negociar, fizemos um deal, vamos comemorar, então, vamos lá, vamos para um restaurante em Nova York. Sim. E fizemos uma mesa redonda em um restaurante, aí todo mundo, ok. E um rapaz que trabalhava comigo na parte de M&A, de estratégia, Vinícius Donino, um corintiano super brincalhão, esse, acho que Edo, né, o nome dele, falou assim, em inglês, Vinícius, eu gostei muito da reunião, né? Eu gostei muito do Castelli, né? Eu queria aprender a falar muito prazer em português. Ah, tá bom, falo. Aí o Vinícius chega para em inglês, Castelli. Todo mundo olha assim, Edo-san, quer falar, aprendeu em português, quer falar para você, prazer em te conhecer. O japonesinho levanta a mão e fala assim, Castelli-san, vai se fuder, né? Muito bom. Eu olhei pro Vinícius me sorrindo, o japonesinho ficou vermelho e percebeu que tinha dado M. Aham, Isso é muito bom. uma passagem pitoresca aí. Muito boa, muito boa. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e conversa, quem seria e por quê? Ayrton Senna. Porque sou fã dele e vibrava por ele, era um cara absolutamente diferente. Aham. Então eu queria saber mais dele. Queria saber o que ele Eu queria estar sentia. nessa mesa, viu? Eu queria estar nessa mesa, muito bom. É, muito bom. Eu gostaria Que, mesmo. que outra profissão você poderia ter tido? Acho que arquiteto, se não fosse engenheiro. É mesmo? É. E a opção da engenharia foi porque era algo meio que mais Eu não comum? gostava. Ah, tá. Gostava desde pequeno, mexendo com os carrinhos e tal. Eu tinha mais aptidão para exatas do que para humanas, né? Certo. Mas sim, adorei e Tá. realizei como engenheiro. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O pior tem a ver com as duas coisas. Tá. O pior foi o seguinte, cara, para você ter sucesso, vai lá e faz você mesmo. E não conta para ninguém. Hum, Ainda bem que eu não acreditava muito na pessoa que me deu o conselho. O outro foi o seguinte, olha, onde você tiver, você que é mais novo e tal, você sempre vai pegar uma mudança de geração. E a geração anterior não tem a escolaridade que você tem, mas ela tem experiência. Dê valor a isso. Construa a ponte com essas pessoas. E construir ponte com pessoas e relacionamento verdadeiro foi o que mais me ajudou. Que mais me ajudou. muito bacana, porque isso faz uma correlação na minha cabeça com um termo que você usou agora há pouco, que é a constelação de talentos. Você contou com essa constelação, né, no seu tratamento, em vários momentos, em diferentes âmbitos, e nas empresas, eu sempre repito isso, não existe super-homem nem Mulher Maravilha, o que existe é a Liga da Justiça. Nos conselhos de administração também, né? Um trabalho Muito muito boa bacana, colocação. É isso muito mesmo. bom. É isso mesmo. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? André, me fala o que te levou a criar a empresa Propósito e o Conversas com o Propósito? Me diz curiosidade. Olha, eu vou dizer que é para ter conversas como essa que eu estou tendo com você. Porque o que você traz tem uma força em relação a inspirar, em relação a tua história fica comigo para o resto da minha vida e eu espero que para muitas pessoas. E eu, quando eu era executivo, eu fui executivo durante 20 anos, eu me sentia omisso em relação ao meu ideal de querer impactar empresas e organizações. Eu sabia que eu podia mais, porque eu sou genuinamente interessado nas histórias das pessoas. Eu sou um garimpeiro de propósitos, então eu fico buscando essas pepitas, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais, nesse mundo atual corporativo, de inspiração, de humanidade, de diálogo, de propósito. Então, quando eu crio a propósito lá em 2012,
Eu tinha lido um livro chamado Sincronicidade, do Joseph Jaworski, e ele fala sobre a importância de se buscar o propósito. Fala sobre a carreira que ele teve na Shell e a mudança de vida que ele buscou na sua própria vida. E esse livro mexeu muito comigo. E nesses quase 15 anos, desde a fundação da Propósito, eu te digo que o que eu mais venho buscando é colecionar histórias como a sua para poder, de fato, gerar mais inspiração, mais diálogo, que é justamente o foco que eu tenho com o podcast. A condição que eu tenho hoje, IBGC, clientes, mercado, eu me conecto com pessoas assim, de bagagem, de histórias muito impressionantes. E é uma curadoria pessoal, então eu chamo as pessoas para poder dar eco para essas histórias, e aí eu resgato aqueles rituais atávicos de todos nós, de histórias em volta da fogueira, aonde o que a gente lembra são das histórias e não dos dados. Então, a sua história, ela é a razão de eu ter começado uma empresa como a Propósito e estar fazendo isso hoje. E eu falo isso de coração. Muito legal. Queria te agradecer e parabenizar, porque o que você traz aqui, eu já assisti alguns podcasts com algumas pessoas e, assim, fantástico. É uma injeção de conhecimento, de inspiração, de referência, né? É, Bacana. muito, muito Parabéns. obrigado. Parabéns. Cite aí um ou mais livros marcantes na sua vida, meu caro. E as razões para a citação desses livros. Olha, A Arte da Guerra, Sun Tzu. Oceano Azul. Eu acho que são os dois que mais me fizeram pensar, sabe? Agora, você Cite- tem aí toda a parte dessa nova geração da desses inovadores, o Diamandis e Peter Diamandis, são muito bons. Eu acho que o Harari também traz nos seus livros uma leitura antropológica interessante, Uhum. e eu acho que ajuda a explicar um pouco a evolução da sociedade. Eu acho que nós estamos falhando. Eu costumo dizer que a gente vai muito bem no high-tech, mas a gente perde e se afasta do high-touch. High touch. Isso. Isso é que eu tento sempre levar para as organizações, né? Um tema até que eu uso sempre, sempre, sempre. Gente, tudo é bacana, tecnologia, mas nós temos que chegar nas pessoas, nós temos que chegar, né? Não no sentido pejorativo, ocupar corações e mentes, né? É. É isso aí. Sabe que você falando isso, eu resgato o que eu acabei de aprender. Você falou uma expressão linda ali há pouco, o eterno versus o moderno. E é isso, Isso né? aí. É isso aí. O É isso aí. essencial versus o transitório. É isso mesmo. São paralelos muito, muito bonitos que você traz e que eu concordo em gênero, número e grau. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Pobreza. Uhum. Pobreza de alimentação, pobreza de cultura, de capacitação, pobreza de espírito, Uhum. Se a pobreza gente, de um modo mais abrangente. Então, uhum. Se a gente pensar nos netos da Marcela, da Isabela e do Pedro, portanto, seus bisnetos, seus tataranetos, pessoas que eventualmente venham a nos ouvir, quiçá, né? Isso aqui fica para a posteridade, pessoas que foram impactadas pelas histórias que ouviram dos seus ancestrais sobre o que você fez. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Que tipo de legado você gostaria de deixar? o primeiro é um legado profissional, né? E mais um legado como membro da família mesmo. O cara, dizem que ele era muito legal, um cara bacana, conversava com a gente, brincava e tal. Eu acho que isso aqui fica na família. Ah, a pessoa foi presidente não sei o quê. Isso para mim é efêmero.
No fim é o seguinte, o cara que era muito bacana. Uhum. Acho que a turma vai concordar com isso, viu? É, E o para tempo dirá. finalizar, O tempo dirá. uma frase cuja mensagem é marcante em sua vida. Ah, eu tenho duas. Eu uso até, tá todas as minhas falas aí com o pessoal, nas organizações e no meu WhatsApp também. Uhum. É uma frase do Leonardo da Vinci, que diz assim: a simplicidade é a extrema sofisticação. Eu acho que o que ela representa para mim, essa primeira frase, é que o mundo é complexo, a gente precisa pensar num aspecto de complexidade, mas na hora de digerir e de colocar em prática, coloca o simples, que aí todo mundo entende mais, todo mundo se engaja mais, a gente vai mais longe. Que a outra, ela é atribuída a Clarice Lispector, diz um pouquinho do medo do novo, ela fala assim, depois do medo vem o mundo. Olha que coisa mais linda. Bacana, né? Então, Depois do para quem medo está no vem o começo mundo. de carreira, para quem está enfrentando novos desafios, pensa nisso. Depois do medo vem o mundo. E o futuro a gente tem que fazer ele cada vez melhor. Sensacional, Castelli. Olha, eu não posso deixar de. Veio aqui, enquanto eu te ouvia, eu pensei assim: esse cara é o Senhor Milagre. É verdade, você é. E eu acho que o que você passou precisa ser ecoado, que todos nós precisamos aprender com isso, né? Eu acho que é você ecoar, né? Depois do medo vem o mundo. E aí você tem todo esse espaço para ecoar esse aprendizado no mundo. Muito E que serviu obrigado. para mim também, né, André? Serviu para mim Muito, também. É isso aí. muito obrigado, Muito viu, bom. Castelli? Imagina, olha, é um prazer enorme estar aqui com você, André. Parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que o impacto que você causa nas pessoas, para quem você traz, é muito prazeroso estar aqui, poder minimamente achar que está participando desse compartilhamento. E realmente o seu propósito é muito legal. Parabéns. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.